Yes. Pois bem, irmãos, então, boa noite. Nós hoje estaremos apresentando um argumento relacionado a uma questão que foi levantada 2 estudos atrás, pois dentro das argumentações do pastor Evaldo foi colocada a questão onde os espíritos dos santos, até então, neste momento nos céus, eles de alguma maneira não teriam acesso pleno à Nova Jerusalém, ou seja, a Nova Jerusalém seria uma cidade a ser experimentada, digamos assim, apenas quando ela foi revelada no final dos tempos. E aí, claro que, baseado nessa questão, eu tive uma certa dificuldade para compreender dessa maneira. E antes de tratar dessa questão dos argumentos relacionados a esse tema, vi a, o estudo passado, né, onde o pastor Evaldo apresentou todo aquele conceito do corpo e do espírito. Achei realmente muito boa a palestra do pastor. Tem algumas perguntas que certamente vou tentar fazer também, mas já tentando ganhar nosso tempo. Se tratando dessa questão em específico, irmãos, nós poderemos experimentar o estar na Nova Jerusalém? Eu gostaria de introduzir esse estudo ou esse argumento tratando de uma doutrina muito importante que, ao meu ver, nos ajudaria a lidar melhor com esse assunto tão complexo, porque de fato é um assunto complexo devido à falta de informações que a Bíblia nos traz a esse respeito. E a doutrina que cito é a da transcendência, irmãos. A transcendência, em seu significado comum, ela trata de algo que excede, que ultrapassa, que está além dos limites considerados naturais para nós. É algo que, de tão sublime, ela pode ter dificuldade de ser compreendida, ao mesmo tempo explicada, e nem sequer tem algo que possa ser comparado a isso, porque não há nada que se iguale, que fique próximo do escopo de conhecimento e compreensão que essa questão da transcendência traz para nós. Neste caso, o maior exemplo de transcendência que nós temos é do próprio Deus, porque, como os irmãos bem sabem, o nosso Deus, ele é superior à criação. Ele pode-se dizer que é singular, porque nada e nem ninguém é comparado a ele. Ele é diferente de tudo aquilo que nós poderíamos considerar como natural, e ao mesmo tempo ele é maior do que qualquer uma das suas criaturas. Ele é maior do que qualquer entendimento e compreensão que nós possamos ter a respeito dele. E ele não pode ser comparado absolutamente com nada e com ninguém. Um texto que deixa muito claro essa questão da transcendência de Deus para nós é o texto de Isaías, capítulo 55, dos versículos de 8 a 9. Eu vou estar citando, mas os irmãos fiquem à vontade para consultar, onde o próprio Deus ele diz claramente: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, com base nessa questão da transcendência, nós temos algumas implicações importantes. Por exemplo, como seres finitos, nós jamais conseguiríamos conhecer plenamente a natureza de Deus. Entenda, irmãos, que nesse ponto, o conhecimento que nós temos acerca de Deus tem como base a revelação que ele mesmo nos deu acerca de si mesmo. Ou seja, aquilo que nós conhecemos de Deus é aquilo que ele nos revelou. E certamente a ideia da transcendência traz para nós o conceito de que provavelmente, e eu poderia afirmar certamente, Deus é muito maior do que nós conhecemos e do que nós podemos imaginar em todos os aspectos que nós possamos tratar. Por sua vez, a questão da transcendência nos traz o entendimento que Deus não está limitado ao físico, ao temporal e nem ao racional e natural. Este ponto é importante dentro da nossa discussão porque Deus, ele não se limita à matéria ou àquilo que é considerado natural. Por exemplo, Deus ele é espírito, irmãos. Isso é o que deixa muito claro o texto de João, capítulo 4, versículo 24. Disso nós sabemos, é uma verdade que não pode ser contestada. Mas a transcendência de Deus não impediria esse Deus espírito de se apresentar de maneira física, palpável e ao mesmo tempo visível. E um bom exemplo disso são as teofanias, ou mais especificamente as cristofanias no Velho Testamento, onde nós vemos o nosso Deus Espírito se revelando de maneira física, palpável e ao mesmo tempo visível. Algo que na nossa concepção poderia ser considerado como algo irracional,
antinatural, algo incomum e, claro, não explicável. E aí, com base nessa questão da transcendência de Deus, a pergunta que nós podemos fazer é se as demais coisas relacionadas a Deus também demonstrariam esse tipo de transcendência. Para ser mais claro aos irmãos, os céus, a morada de Deus, a morada dos santos, se tratando também da Nova Jerusalém, ela seria transcendente? Com base naquilo que as Sagradas Escrituras revelam para nós, eu me atreveria a dizer que sim. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, Paulo afirma o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Geralmente nós usamos esses versículos para mostrar as maravilhas que nos aguardam nos céus, maravilhas misteriosas. Mas a verdade, irmãos, implícita nesse versículo, ela aponta para algo muito maior, para uma realidade muito mais superior, que não pode ser descoberta ou compreendida de maneira experimental ou empírica, né? Por nós estarmos aqui na Terra. Ao mesmo tempo, não pode ser compreendida de maneira racional, porque vai muito além da nossa compreensão, ou seja, não há algo que nós podemos assimilar ou associar relacionado ao que Paulo viu e nem da maneira subjetiva, porque não há nada que nós conhecemos que pode ser comparado a essa realidade que Paulo está tratando a respeito do reino dos céus. Paulo trata nesse versículo, irmãos, de uma ideia de um céu transcendente para mim, ou seja, que não pode ser explicado, conhecido em sua totalidade, pelo menos ainda, e nem está ligado a ideias racionais ou até mesmo naturais para nós. Nesse sentido, eu entendo que, embora o céu seja um lugar espiritual, habitados por seres espirituais, ele revela a existência de elementos físicos, visíveis e até mesmo palpáveis. Um claro exemplo disso, para mim, é a visão do trono de Deus. Visão essa que foi vista por dois profetas, ou um profeta e um dos discípulos, um dos apóstolos de Cristo. Neste caso, Isaías e João. Lá em Isaías capítulo 6, diz que Isaías viu o Senhor sentado em um trono. Isso está no versículo 1. Nesse mesmo versículo 1, ele diz que viu um templo nos céus. E tanto que no versículo 4 tem aquela referência a respeito de uma brasa viva. E esses são elementos físicos, irmãos, palpáveis, visíveis. É algo que ele viu. É claro que entramos aqui dentro daquela questão de simbolismo, alegorias e tudo mais. Mas quando nós comparamos a narrativa que João faz em Apocalipse, nós podemos ver uma visão muito similar. Ou seja, é uma comparação idêntica. Porque Apocalipse capítulo 4, João viu um trono. E ele, inclusive, expande essa ideia de trono, dizendo que havia mais 24 tronos que estavam diante do trono de Deus, que, inclusive, também havia tochas acesas diante desse trono. Então, nós não estamos tratando de um holograma ou de um trono espiritual, mas, ao que parece, nós temos a ideia de um trono literal, que foi visto por eles. Ao mesmo tempo, João, ele viu um grande pátio, que tinha uma aparência muito similar ao vidro e ao cristal. E aí já não é uma ideia transcendente, ou seja, é algo comparativo com a realidade de João. Ele sabia o que estava vendo. E foi por esse motivo que ele fez essa associação ou comparação. Ao mesmo tempo, em Apocalipse 8, versículo 3, ele viu um altar de incenso. E alguns estudiosos, inclusive, acreditam que aquela brasa viva que foi tirada do altar de Deus e tocada na boca de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, foi retirada desse altar de incenso, isso de acordo com esses estudiosos. E aí, expandindo a ideia, irmãos, dessa questão espiritual, mas ao mesmo tempo palpável, visível, ele viu a arca da aliança nos céus. Apocalipse 11, versículo 19. E o que nós poderíamos falar, por exemplo, de algo que dificilmente é apresentado em discussões, da onde que vem aquele cavalo branco que Jesus está montado no retorno triunfal? É uma alegoria apenas? Se trata de um animal de verdade? É algo palpável, algo visível? Isso está lá em Apocalipse 19, 11. E quanto às vestes de linhos? As mesmas vestes que serão vestidas nos santos de Deus, aqueles que já estarão em sua condição glorificada. O texto diz claramente que é feito de linho.
Isso quer dizer o quê? Que é apenas uma associação com aquilo que nós já sabíamos, ou se trata de um elemento palpável, visível, físico? E ao que falar também dos livros que são descritos nos céus? Eles são elementos físicos, palpáveis, visíveis, ou apenas, mais uma vez, alegoria? E quanto aos anjos, que apesar de serem espirituais e se revelarem de maneira espiritual, eles também se revelam aos homens de maneira física, visível e palpável. E, inclusive, em algumas dessas ocasiões, eles se alimentaram e foram tocados e tocaram em pessoas. E claro, como não interpretar de maneira literal, que é o nosso tema principal, a existência de uma grande cidade física palpável e visível, que é adornada de ouro, que tem seus pisos e fundamentos feitos de pedras preciosas, e que tem portões e moradias, tem muros, e inclusive a revelação bíblica traz para nós dizendo que tem uma árvore no meio dessa cidade. Isso tudo seria apenas uma alegoria, ou nós estamos tratando de coisas palpáveis, visíveis, que podem ser vistas e também tocadas? Nós sabemos, irmãos, que já no estado eterno, este novo corpo revestido da incorruptibilidade, ele inclusive se alimentará dessa árvore que estará presente na Nova Jerusalém. Isso é o que nos ensina Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Inclusive sendo esse um tema de grande discussão, né? Para que serviria esse alimento? Quem sabe o pastor Evaldo pode nos ajudar depois. E neste caso, poderiam os espíritos habitantes nos céus ver, tocar, sentir e experimentar esses elementos que lá estão? Eu penso que sim. Até porque, irmãos, com base na transcendência, nós podemos considerar que os homens, de alguma maneira, sejam eles no campo terreno ou espiritual, eles podem ultrapassar os limites considerados naturais e racionais para nós. Por exemplo, Pedro andar sobre as águas poderia ser considerado uma transcendência da fé? Na lei da gravidade, isso é impossível. Dentro do nosso conhecimento comum, isso é improvável. Mas ainda assim, ele transcendeu essa racionalidade da nossa parte e andou sobre as águas. Outro elemento extremamente importante, e aí tem até algumas perguntas. Enoque e Elias, como nós sabemos, eles foram transladados, mas seus corpos já foram revestidos da imortalidade eterna, ou seja, eles já possuem a vida que foi tão bem citada quanto pelo pastor Evaldo. Estariam eles já no estado glorificado? Se sim, como explicar a narrativa de Paulo em 1 Coríntios 15, de 20 a 22, onde diz que Cristo foi a primícia daqueles que dormem, ou seja, a indicação é que Cristo foi o primeiro a ter o corpo no estado eterno. Então, como que se explica a transladação e possível glorificação de Elias e Enoque? Outro ponto, se eles foram glorificados, considerando a possibilidade de pelo menos um deles ser uma das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, como explicar posteriormente a sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição? Porque um corpo no estado eterno, ele não morre. Então, isso é claro para nós, né? E se considerarmos que eles ainda não estavam sido revestidos da imortalidade e da sua roupa eterna, como explicar a presença deles nos céus, considerando o que Paulo afirma em 1 Coríntios 15, quando diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, que inclusive foi ponto de grande discussão. E como explicar também, irmãos, a presença do apóstolo Paulo no terceiro céu, de acordo com 2 Coríntios capítulo 8. Paulo estava no paraíso de Deus, e ele mesmo não sabia explicar, e eu não me atreveria a me posicionar se ele estava em corpo ou fora do corpo. Mas fato é que ele ouviu e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que de tão magníficas e grandiosas ele não poderia sequer compreender, por causa da complexidade e beleza extrema que havia naquele lugar. Era algo que para nós seria fora do comum, além do nosso limite de compreensão. Seria antinatural e certamente não daria para poder explicar ou entender baseado naquilo que nós conhecemos e naquilo que nós já experimentamos. E aí, mais uma vez, entra a ideia da transcendência. Com base nisso, meus irmãos, seria possível para nós, ou para aqueles que já estão, os santos, não somente estarem presentes na Nova Jerusalém,
mas já experimentarem do seu gozo celeste, que foi o ponto da nossa discussão, e isso mesmo que em espírito. Primeiro, ao que pesam nos argumentos do pastor Evaldo apresentados por ele, devemos considerar que a Nova Jerusalém é simbolicamente representada por uma noiva. Então, logicamente, o que se espera é que o noivo venha revelar essa noiva, algo que Apocalipse 21, versículo 2, nos ensina. Então, entenda que dentro desse contexto do casamento, ela seria virgem ainda. E aí foi o argumento que o pastor Evaldo colocou, de ninguém estar presente ainda na Nova Jerusalém ou habitando nela. A descrição de templos e santuários nos céus parece distinguir da habitação da Nova Jerusalém, porque o texto é claro ao dizer, na revelação da Nova Jerusalém, que neste lugar, nessa cidade, não existe templos. Então, seria possível que João e até mesmo Isaías estivesse vendo uma figura de templo no céu, mas que fosse em outro lugar, não necessariamente na Nova Jerusalém? É uma pergunta também importante. A glorificação completa, e aí entra a ideia do aperfeiçoamento, tratado pelo pastor Evaldo, como uma exigência para morar na Nova Jerusalém, faz muito sentido com a cronologia do arrebatamento. Isso, 1 Coríntios 15, de 50 a 58, deixa muito claro. E também com base naquela ideia de que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, o espírito, embora esteja no céu, a carne permanece na terra, como nós bem sabemos, o corpo transformado completo será possível aos santos apenas na questão do arrebatamento. Mas nessa condição, o arrebatamento, inclusive, já daria acesso à Nova Jerusalém, ao meu ver. Até porque a igreja no arrebatamento já estará completa, porque os salvos posteriores não fazem parte da igreja. E aí nós temos um elemento que pesa nessa discussão, e é talvez uma das grandes dificuldades para mim. É a distinção dos termos casa do Pai, morada de Deus, Sião, paraíso e Nova Jerusalém, até mesmo o terceiro céu. Ao meu ver, tratam da mesma realidade, irmãos. Eu não consigo desassociar um lugar do outro. Eu penso que a Nova Jerusalém está nos céus, no mesmo lugar onde Deus habita, e é inclusive de lá que ela virá. E aí nós entramos no texto base dessa discussão, que é João capítulo 14, porque ele nos ajuda a compreender alguns aspectos. Por exemplo, a morada prometida por Cristo em João 14, de 1 a 3, deve ser considerada de uma maneira literal, porque é exatamente isso que diz o verbo monai. A palavra morada, ela vem desse verbo monai, que significa morada, alojamento, quarto. É um local adequado para os santos residirem, para fazer morada, para fazer habitação. Isso fica claro naquele texto. No versículo 2 de João, capítulo 14, nós temos o verbo eitomazai, e a ideia aqui é vou preparar. Agora eu chamo a atenção dos irmãos, mais uma vez, para o tempo verbal que esse verbo é apresentado, porque ele está no auriço do infinitivo, infinitivo ativo. Ou seja, ele indica uma ação e o resultado dela. Cristo ele foi preparar moradas a fim de que, para que os discípulos pudessem morar nessas moradas. E o texto diz claro para quem seria imediatamente essa informação, para os 11 discípulos que ali estavam, ou seja, aqueles judeus que ainda não faziam parte da igreja. A frase, quando eu for e vos preparar lugar, está no modo subjuntivo. E isso implica uma certeza, irmãos. Ou seja, Jesus iria ir construir as moradas, com a mesma certeza ele iria terminá-las, voltar para receber os seus discípulos na sua presença. E aí eu chamo a importância do texto, onde diz que onde ele está, os seus discípulos estariam também, e que também está no modo subjuntivo, ou seja, uma certeza. E a questão é, onde Jesus naquele texto estava? Ele estava no céu, ele estava no Monte Sião Celestial, ele estava na casa do Pai, ele estava no paraíso, ou ele estava na Nova Jerusalém, que é exatamente o lugar onde ele disse que estaria construindo. E aí nós temos outros elementos, já chegando ao final. A cidade da Nova Jerusalém, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 10, e os irmãos podem consultar, é as cidades que os patriarcas aguardavam. Esse texto está dentro daquela coletânea dos heróis da fé. E quando se refere a essa cidade, o autor de Hebreus deixa muito claro que era a cidade que eles estavam aguardando. E isso
há uma similaridade com as palavras de Cristo em João 14, versículos de 2 a 3. E essa mesma cidade, inclusive, de acordo com o autor de Hebreus, em Hebreus 11, 16, ela foi preparada para eles. Ou seja, aí traz a ideia também de que não é só a igreja que irá habitar lá, pelo menos dentro desse contexto, mas também outros terão esse privilégio, pelo menos é dessa forma que eu entendi. Inclusive, Hebreus capítulo 13, versículo 14 também afirma que essa é as cidades que os salvos buscavam. E essa frase, irmãos, está no presente do indicativo ativo, ou seja, eles não focalizavam quando isso iria acontecer, mas eles tinham a certeza que em algum momento eles estariam nessa cidade. E talvez eu até mesmo poderia afirmar que essa tem sido a exortação ou consolo que Paulo tem trazido para nós em 1 Tessalonicenses 4,17, ao dizer que estar sempre com o Senhor era a maior esperança que ele poderia ter. E isso também com base em João 14, versículos de 2 a 3. E a ideia que penso a esse respeito é que aquela informação dada por Cristo em João capítulo 14, ela foi certamente divulgada entre as igrejas, os discípulos e os crentes de maneira geral. Ou seja, essa até hoje é a nossa grande esperança, ir para os céus e estar nesse santo lugar. E a questão, quem pode entrar nela, irmãos? Quem pode entrar na Nova Jerusalém? De acordo com a Bíblia Sagrada, somente aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Isso está escrito em Apocalipse 21, 27, Lucas capítulo 10, 17, mas interessante, Daniel capítulo 12, versículo 1, porque naquele texto, lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, esse livro da vida também está associado ao povo judeu, ou pelo menos aqueles que são salvos dentro do contexto judaico, né? Outra questão, quem estará nela? E aí eu entro dentro daquele texto de Hebreus capítulo 12, versículos de 22 a 24. O versículo 22 de Hebreus 12 traz a frase, mas tendes chegado. E essa palavra também ela é muito importante, irmãos, porque ela está dentro do tempo verbal, no perfeito do indicativo ativo. E essa traz uma ideia do seguinte, que o perfeito, um resultado presente, ou seja, eles já estariam lá. Indicativo traz a ideia de certeza. O fato de eles estarem presentes lá é uma certeza. E, ao mesmo tempo, o ativo, que traz a ideia de que aqueles indivíduos citados nesse texto já estariam experimentando a ação. Aonde eles estavam? Aonde eles chegaram, de acordo com o texto? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aqui nesse texto, mais uma vez, eu não consigo ver uma distinção a respeito desses lugares. O autor, para mim, ele se refere a um mesmo lugar. Quem é que estava presente? Aí ele vai citar as incontáveis hostes de anjos, a presença notável dos anjos na habitação de Deus e na Nova Jerusalém, uma realidade. Apocalipse 21, 12, inclusive, diz que há 12 anjos nas portas, nas 12 portas dessa cidade. Tem a Universal Assembleia, que traz a ideia de miríades de anjos, um número incalculável de anjos. Embora Judas 14 indique a possibilidade de servos de Deus, profeticamente falando a respeito do retorno de Cristo, é possível pensar numa grande quantidade de anjos e servos reunidos de uma maneira festiva nesse mesmo lugar. Temos a Igreja dos Primogênitos, que, de acordo com aquele texto, eles foram arrolados, escritos nos céus, e mais uma vez eu chamo a atenção para o tempo verbal, porque está no perfeito do particípio, médio passivo, e a ideia aqui é, mais uma vez, um resultado presente. O particípio traz a ideia de algo antecedente, ou seja, uma ação anterior permitiu que este resultado presente ocorresse. E a ideia do médio passivo é que o sujeito está sofrendo a ação ou experimentando a ação. Então, o que nós podemos entender a respeito da igreja dos primogênitos? O particípio, eles foram salvos por Jesus Cristo, algo antecedente. Eles estão experimentando um resultado presente, que neste caso é a habitação na Nova Jerusalém, ou no Reino dos Céus. E aí ele também cita que Deus está presente, assim como os espíritos daqueles que foram aperfeiçoados, ou mais especificamente os justos aperfeiçoados. E aí, mais uma vez, o tempo verbal é importante, porque está no perfeito do particípio e médio passivo, que mais uma vez traz a ideia.
um resultado presente, dos justos aperfeiçoados, indicando aos santos do Antigo Testamento. Resultado presente, eles estão lá, de algo antecedente que ocorreu, neste caso a redenção, a justificação, e, claro, tratando do médio passivo, eles estão sofrendo ou experimentando a ação. Eles estão na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, de acordo com o texto. E a perfeição no livro de Hebreus, irmãos, ela geralmente remete ao ato da salvação. Nesse caso, o contexto afirma isso, por exemplo, de Hebreus 10:14. Os homens dos quais o mundo não era digno, eles foram aperfeiçoados junto conosco, é o que o texto diz. Sem nós, eles não foram aperfeiçoados, porque aguardavam a concretização da promessa, de acordo com o versículo 39. E aí, claro, chegando ao final, Jesus também está lá presente, o que coaduna com aquilo que ele mesmo ressaltou em João capítulo 14. Onde eu estou, vocês estariam também. E aí, com isso, eu concluo, irmãos, que no aspecto transcendente do reino dos céus, com base na indicação dos verbos de João capítulo 14, embora em espírito, os salvos eles podem desfrutar das bênçãos celestes, o que inclui a presença na Nova Jerusalém, para mim, baseado na interpretação que fiz a respeito desses textos. Essa cidade já foi construída, como nós chegamos a uma conclusão nos estudos passados, aguarda apenas um momento para ser revelada aos demais moradores dela, o que ocorrerá apenas no final dos tempos, com a implantação do novo céus e nova terra. E isso para mim é tão certo, quanto tão certo também é a realidade oposta, porque aqui nós também temos uma ideia da transcendência. Porque da mesma maneira como os espíritos dos santos podem gozar do gozo celeste, os espíritos dos ímpios são atormentados pelo fogo que não extingue, pelos vermes que não morrem, o que também traz uma ideia transcendental, pois como nós poderíamos explicar a existência de fogo e verme e dor em um lugar espiritual? Porque o inferno também é um lugar espiritual, assim como os céus. Então, com base nisso tudo, eu acredito realmente que é possível acreditar na possibilidade de que, uma vez subindo para os céus, mesmo que antes de uma glorificação, ah, é possível que os espíritos dos santos que lá já estão possam, de alguma maneira, experimentar das bênçãos celestes, o que inclui a presença na Nova Jerusalém. Então, é essa a argumentação que eu tenho aos irmãos. Eu vou responder aqui o Muito que, o bom. que, o que Festo falou, né? As muitas letras te fazem delirar. Eu estou delirando aqui. Na verdade, eu estou delirando. Eu também Porque delirei, viu, meu realmente, irmão? do Que é começo ao fim, difícil, é difícil. Pastor Danilo, foi muito rápido, só pum, pum, pá, pá, eu tô aqui sonso, sinceramente, né? Eu espero que o pastor Evaldo nos elucide aí, porque eu tô perdido. Primo, pode falar, primo. Pois é, eu ia falar exatamente isso, né? Cada exposição que os irmãos fazem aí, o volume de informações é muito grande. E enquanto o pastor Danilo estava expondo, eu fiquei pensando aqui, seria interessante se nós tivéssemos um descritivo, né, disso que temos falado, da mesma forma que o pastor Evaldo tem apresentado. Por quê? Porque tem surgido muitas questões e tem ficado na comunicação, né? Não tem ficado na expressão escrita. E, de repente, talvez nós precisaríamos fazer um descritivo, né, de tudo isso que foi colocado, porque tem muitas perguntas, inclusive, né? Até as perguntas, umas perguntas que eu tinha, que eu ia fazer, né, para o pastor Evaldo, o pastor Danilo já fez algumas delas aí, algumas questões, ele colocou durante a dissertação dele toda aí, ele já fez as colocações que eu ia fazer para o pastor Evaldo, né, sobre Enoque e Elias, enfim. Então, de repente, seria interessante fazer esse descritivo, porque o volume de informações é muito grande. Eu não sei como isso vai se tratar. De qualquer maneira, eu vejo que o pastor Evaldo, né, deverá
Porque se nós formos fazer perguntas para o pastor Danilo agora, talvez vai ficar mais confuso. Então, de repente, seria bom ordenar isso e ir tratando pontinho por pontinho, né? Um pontinho ali, vamos resolver isso primeiro e depois partir para o rosto, os demais, porque É. senão vai O ficar que um eu, conglomerado de informações muito o que eu grande. Então, poderia essa é a minha sugerir sugestão. que eu poderia sugerir aos irmãos é que a gente retorne as perguntas que os irmãos já iriam fazer ao pastor Evaldo, até mesmo porque ele poderia usar já esse contexto que foi apresentado para poder fundamentar as respostas que ele poderia oferecer. E aí, se persistir alguma dúvida acerca da minha argumentação, a gente pode tratar na semana que vem. Não sei se os irmãos concordariam com isso. Inclusive, eu poderia até repassar aos irmãos os textos Eu, e as colocações eu que acho fiz para a gente melhor, tratar. eu acho melhor os Diga, irmãos eu perguntar digo. ao pastor Danilo, porque assim, o pastor Danilo fez uma exposição e muito interessante. Aí os irmãos hoje fazem os questionamentos. Eu vou ficar tranquilo, eu posso argumentar, mas eu prefiro ouvir os irmãos. Não, não me deixe não, pastor, que tem pergunta aí que eu não sei responder, não. O que eu, o que eu queria dizer, na verdade, o que eu queria dizer, bom, antes de mais nada, boa noite, pastor Ulisses, ele entrou depois, aí já levantou a mão, já fala, tudo bem, pastor Ulisses? Então, mas assim, a sugestão que eu dou, pastor Danilo, é que esse material que você passou tudo para nós, eu anotei correndo aqui, tudo você falando e eu anotando, se você pudesse Claro, disponibilizar irmão, para nós e claro. depois de colocar no grupo, isso vai nos dar uma base porque realmente é muita coisa para assimilar, muita pergunta. Eu fiquei aqui e falei, não, peraí, mas isso, aquilo, outro, é muita coisinha. Então, eu quero perguntar, tá? Porque eu fiquei com Sim. um monte de coisas aqui, né? Então, acho que seria interessante se você pudesse disponibilizar esse material para nós no grupo, nada Uhum. especial, um, um PowerPointzinho, sei lá, um esboço, do jeito que você achar Ok. melhor, que não tome muito seu tempo. A gente sabe que você tem muitas coisas, mas o que você pudesse passar para nós, né? E daí, em cima disso, a gente faz as perguntas diretamente depois, Sem né? problema. Eu Eu acho que não seria terminei, interessante. eu não Ah, terminei ainda meu raciocínio aqui, antes de passar a palavra para os demais Oh, aí, posso desculpe. concluir? desculpa, amigo, pode sim. Não, Depois, pastor não tem Ulisses. problema, não tem problema, não tem problema. Então, porque a minha preocupação realmente é não perder nenhuma informação, né? Porque como o volume de informações é muito grande, por exemplo, os 8 fenômenos que o pastor Evaldo colocou a semana passada, eu tive que ver o vídeo 2 vezes para poder ir fazendo as minhas anotações, para poder perguntar. Umas delas o pastor Danilo já fez aí o questionamento durante a exposição. Então, minha preocupação é justamente essa, é não perder nenhum detalhe, porque foi colocado muitas coisas aí. E se a gente for, por exemplo, perguntar agora, eu prefiro, eu particularmente, durante a semana, rever o vídeo do pastor Danilo e pontuar exatamente o que ele disse, para depois entrar com os questionamentos, entendeu? Para não perder nada. Então, hoje, por exemplo, eu vim preparado aqui para o pastor Evaldo, mas eu creio que agora eu vou ter que esperar para outra semana e saber qual vai ser a ordem realmente, se vai ser dirigida para o pastor Danilo, conforme o pastor Evaldo mencionou, nós vamos ter que fazer os questionamentos para o pastor Danilo, né? Exceto que uma desses questionamentos é para o pastor Evaldo também, mas vamos ter que fazer, mas vamos saber a ordem, né? A ordem de como vai ser feita aí a sequência dos questionamentos. Compreendo. Tá bom. É, a gente resolve então daqui a pouquinho. Pastor Ulisses, por favor, pode falar, pastor. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Bom estar, Noite. bom estar com vocês. Terça passada não pude, não deu para entrar. Sentimos a falta aí. É, então, a minha linha vai na mesma linha aí de sugestão, né, do pastor Danilo passar esse livretinho aí que ele desenvolveu para a gente, né, não, Cristina? Nós vamos ficar muito gratos, tá bom? É só isso. Irmã Cristina. Então, eu tenho aqui duas questões sobre a Jerusalém mesmo, porque aquele livro lá que eu mostrei a semana, ele fala de duas descidas de Jerusalém, duas. E ele
pontua muito bem. Então, eu queria depois, quando for falar da cidade, como está falando de Jerusalém, ele fala disso daí no capítulo 21, que são duas descidas. Jerusalém vai descer duas vezes. Eu achei incrível, né? O que ele põe aqui no livro, mas precisa também de tempo para, pelo menos, expor. E também sobre as roupas que o pastor Danilo falou, né? Que eu perguntei das vestes, mas como vai vestir um espírito? Mas ele fala várias vezes, eu procurei, é roupa mesmo, é uma roupa. E o pastor Danilo também falou. Então, é interessante ele passar esse estudo para a gente dar mais uma estudadinha não, estudar muito, né? Porque aí vai derramar gota de sangue para poder entender esse negócio. Não é uma estudadinha, não, misericórdia. Mas eu vou ter essas duas perguntas sobre essa Jerusalém aqui do capítulo 21. Tá bom? Já fica anotado aí, eu vou ficar na lista, na filinha aí. Vou ficar na fila. Quando chegar a minha vez, eu agradeço. Tá bom? Obrigada. Tá bom, irmão. Pastor Lorival. Pastor Lorival. É, eu, quando apresentei a questão dos demônios, né, que os demônios precisam de corpos e tal, dentro daquela exposição que o pastor Evaldo fez, agora com essa exposição do pastor Danilo, faz mais sentido, né, do que a irmã Cristina também está falando, de a gente perceber que as coisas espirituais, na verdade, elas têm um aspecto de vida. Não é só coisa invisível ou impalpável. Por exemplo, na minha opinião, assim, no meu entendimento, no reino, enquanto nós estaríamos reinando com Cristo, como igreja, com corpos glorificados, reinando com Cristo, a nossa habitação não seria na terra, porque a terra é terrena, né, material. Então, no meu entendimento simples, assim, eu achava que a gente estaria habitando na Jerusalém celestial, né, porque ela foi preparada para isso. Uhum. Então, onde é que você mora? Onde é que é a tua casa? Eu moro na cidade, né, celestial. Eu sou glorificado. Né, é isso, é isso que eu espero. É para isso que eu fui. Que a minha esperança está nisso, né? Então, porque evidentemente, como é que eu vou habitar numa terra terrena, né? E meu corpo glorificado, sei lá, é estranho para eu fazer esta harmonia, né? Para eu harmonizar a, a, esse convívio com, com habitantes terrenos, como o povo de Israel vai entrar no milênio com corpo natural, né? Embora aperfeiçoado, melhorado para viver 1000 anos e tudo, a terra restaurada, aquela questão toda, mas a igreja vai estar glorificada. Então, para mim, são dois ambientes distintos. E onde é que eu vou estar morando? Eu vou estar morando na cidade celestial, né? Pelo menos até a, assim, a última vez que nós tratamos desse assunto, né? Para mim foi eu estou tentando assimilar ainda a questão, mas para mim era lógico, era óbvio que a igreja glorificada morando, logicamente, como Paulo fala, né? A corpos terrestres e a corpos celestes. 1 Coríntios capítulo 15. E então, ah, eu creio que a gente precisa desenvolver um pouco mais o assunto, né? Eu gostei muito dessa questão da transcendência, gosto muito dessa palavra. Ela, ela explica o rompimento das barreiras, vamos dizer assim, material espiritual, né? Que para nós é como um portal, vamos dizer assim, que ah, a gente hoje explica isso com linguagem de fantasia, né? Com essas coisas todas para a teofonia e tudo mais, mas a partir do milênio tem que ter uma harmonia nessas questões aí, tem que ter uma situação que se explique, né? Porque hoje, até agora, também para mim, vigora Deuteronômio
29 e 29, né? As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas não reveladas pertencem a Deus, né? E as reveladas a nós e os nossos filhos. Para mim, isso foi sempre um princípio quando eu fico de frente de uma situação que eu não posso explicar, né? Então, mas certas coisas vão encaixando. Recentemente eu tenho pregado também sobre Apocalipse capítulo 4, né? O trono de Deus e tudo. É, então, desde a minha infância, né, essa questão do céu cair, né, do céu enrolar, isso tudo já tinha na minha mente um certo, vamos dizer assim, uma certa lógica, né? Corram, corram, o céu está caindo, né? Aquele negócio das estrelas cadentes e tudo. Isso vem desde a minha infância, é uma coisa tanto óbvia, né? Embora chegue a certa hora que as muitas letras, né, nos fazem delirar, mas tem coisa que é lógica para a gente e quando a gente só estuda, acaba, né, não conseguindo encaixar tudo. Mas se nós estudamos, então tem que ter uma explicação que faça sentido, né? E eu creio que o Escatom está aqui para isso, e acho que não vai ser hoje que a gente vai conseguir, sim, peneirar isso, né, de uma forma muito simples, muito direta. Ô, É isso. Verdade. Só, Não mesmo, porque só, o tempo já esgotou, né? só um parênteses aí, porque o pastor Lorival colocou e também o pastor Danilo, mas rapidamente, irmãos, a gente pensar que Jerusalém vai acoplar todos os crentes de todas as dispensações é complicado, porque nós temos em Apocalipse 21 os reis da terra vindo, as nações dos salvos é outra dimensão, com pessoas que não estarão na Nova Jerusalém morando. E a questão de a gente pensar em duas descidas de Jerusalém é complicada, muito complicada. Por quê? Porque na Jerusalém do milênio, o próprio Jesus garante que os apóstolos vão governar Israel assentados em 12 tronos durante todo o período. Então, são pessoas, os apóstolos, glorificadas, sobrenaturais, com corpos glorificados, governando pessoas aperfeiçoadas parcialmente. A própria igreja também vai governar o mundo no milênio. Então, ela não pode estar numa outra dimensão em relação ao período terreno. Então, é bom a gente pensar nisso, pastor Lorival. Nós temos dados de Jesus de que os crentes da igreja irão governar Israel da antiga Jerusalém, não é da nova Jerusalém, junto com Cristo. Eles irão, quando Jesus se assentar na sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos. Então, são glorificados com pessoas aperfeiçoadas. E Jesus deu um exemplo bem tranquilo de que há possibilidade, numa lógica, de uma pessoa glorificada conviver com pessoas até nem na perfeição do milênio, porque Jesus conviveu 40 dias comendo peixe e mel silvestres com os apóstolos. Ele conviveu 40 dias com o corpo sobrenatural, glorificado, e ele conviveu com os apóstolos. Então, não é inconcebível essa ideia. Mas eu tenho algumas questões para o pastor Danilo, muito boa a explanação, e tenho algumas colocações a fazer em relação à questão transcendental e algumas outras que foram postas para a gente pensar também. E é bom, porque o Escatom está aqui para isso, para a gente também trabalhar respeitosamente essas questões que a gente vai olhando para a situação. Eu mantenho a minha posição de que a Nova Jerusalém não está habitada por não ainda haver a questão da glorificação dos salvos para uma inauguração dessa cidade na nova terra. O fato de Jesus ter ido preparar o lugar denota também, porque ele disse: eu vou preparar lugar, mas ele disse: virei outra vez e vos levarei. A ideia da morada está no seu retorno para que ele leve esses salvos para a Nova Jerusalém. E no capítulo 4 e 5 já temos ali a glorificação final do capítulo 19, porque
os tronos em que eles estão assentados, porque eles já estão ressuscitados e glorificados. Por isso eles têm coroas e eles têm também tronos. E outro detalhe importante é que eles têm coroas e eles têm tronos e eles estão vivendo ali a fase de glorificação. Já eu tenho dificuldade, pastor Danilo, em Jesus já galardoar os salvos antes do julgamento do galardão, ou seja, eles já estarem no gozo do Senhor, no sentido de gozar já uma nova Jerusalém, que é a cidade galardão, que é a cidade céu. Mas isso aí a gente ainda vai conversar mais. Passo para o irmão Hélio, irmão, porque parece que o irmão Hélio... O Hélio levantou a mão e depois o primo. Se for rapidinho, tá bom? Os dois aí, por favor. Vamos lá, primo. Ô, Hélio, cunhado. Não, então, eu abaixei porque, por causa do tempo avançado, eu vou deixar o meu para semana que vem. O meu não é pergunta, não vou fazer nenhum comentário para não usar o tempo, mas ia só sugerir que se as perguntas forem feitas para o pastor Danilo na próxima, que o pastor Evaldo, se for possível, né, coloque, faça um descritivo para a gente poder acompanhar a evolução desses questionamentos. Eu também vou fazer isso, porque se de repente escapar alguma coisa, a gente, né, cutuca, para a gente poder ter algo palpável assim, e não ficar, porque senão cada um vai ter a sua dissertação. Ótimo. E lembrando, irmãos, que nós não somos donos da verdade, a gente está aqui para aprender. E como o pastor Danilo falou, este assunto é um assunto muito, muito difícil, porque a gente está trabalhando com elementos futuros que a Bíblia não dá muito subsídios para nós sobre essa questão. A gente trouxe as questões do corpo e tudo, tem coisas ali que tem uma dimensão futura, né? Então, até a árvore da vida mesmo, que é comida e é possível comer, né? Tem folhas, no capítulo 21 já é estado eterno, já não tem nada a ver com o período da celeste agora, né? Nós não vamos comer essa árvore da vida subindo lá agora como espírito, porque o espírito não come, né? Espírito não come, espírito não toca, espírito não toca. Mas a colocação da árvore da vida, pastor, desculpe interrompê-lo, foi colocado dentro da questão do estado eterno. Ela está Porque mais... estando no estado eterno, corpo glorificado, qual a necessidade haveria de experimentar algo como um fruto? É mas claro está que é para o uma futuro, resposta difícil, né? Mas se tratando dessa questão do mas estado, está para o futuro, ela não está para a dimensão, ou seja, a gente não vai tocar na árvore da vida agora, não está entrando em Jerusalém, não está tocando em água, não está comendo água, não está andando em espírito, não tem pés para andar em... É a questão de a gente não crê, acho que o pastor Danilo também não crê que os espíritos têm corpos temporários, né? Eu acho que não. não, Corpos de maneira para o alguma. estado Mas imediato. como eu afirmei, eu acredito que há algo que a gente não conseguiria compreender para o presente momento, que eu acho que ultrapassa o nosso limite de capacidade intelectual, emocional, Mas o para próprio realmente Jesus, poder discernir tais coisas. mas o próprio Jesus, no âmbito transcendental, ele vai dizer: um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, mesmo a pessoa passando para outra dimensão, a gente não pode pensar no transcendental equivalente a Deus. Hum. Deus é transcendente e imanente, mas o espírito não é transcendente. O espírito, ele ainda está limitado. E Deus é ilimitado, né? Mas a gente vai discutir isso. Vamos chegar Vamos. lá. Nós vamos chegar lá. Eu só peço, pastor Danilo, por favor, se puder mandar Claro, nada irmão, eu sim. rebuscado, só aquilo que você expôs para que a gente tenha, né, em Uhum. cima disso. E eu queria duas coisas. Primeiro, pedir desculpas por hoje, né? Infelizmente, não aconteceu. Mas queria lembrar também que, irmãos, a semana que vem é dia 26 e normalmente o Escatom vai ter a primeira semana de dezembro, daí a gente para. Mas olha, eu não queria parar com esse assunto pendente, não. Vamos ter que terminar esse assunto aí. E se for na primeira semana, vamos para a segunda semana, vamos terminar isso, porque não vai dar certo. Não. Eu não sei vocês, mas não dá para terminar assim, né? Eu Pode estou falar, com a pastor leve Daniel. impressão que vai transcender para o ano que vem, viu, meu? Pastor Daniel. Me permite só uma questãozinha rápida.
Eu acho também que a questão de ser di ou tricotômico interfere muito nesse ponto aí, viu? Eita. É, Você entender essa relação da habitação celestial, enfim, eu acho que é, interfere um pouco nessa compreensão, né? Para A minha mim, não opinião. acho que não. Tá jogando gasolina ainda. É. Eu queria ouvir o pastor Lorival em que interfere, né? Eu acho que não. Para mim, acho que não Pastor interfere, Evaldo, não. eu acho que é melhor deixar o pastor Lorival, então, para a próxima semana, para alimentar o assunto, hein? Isso porque o pastor Eu Ulisses queria que a nem irmã falou Cristina ainda. A hora que ele começar a trouxesse, falar também, aí pega fogo de vez, né? eu queria que a irmã Cristina trouxesse, irmãos, eu não consigo ver, biblicamente, um texto bíblico que diga que a Jerusalém desce duas vezes, que ela desce e volta e desce e volta. Eu acho que ela só desce uma vez, e é para a nova terra. E a questão de corpos celestes e corpos terrestres, quando Paulo está falando ali, está falando de algo que não que é natural e algo que é sobrenatural. Algo que não ressuscitou ainda são corpos terrestres, que ele cita até a lua, as estrelas, os animais. Então não tem nada a ver corpo terrestre e corpo celeste com essa dimensão que e como se houvesse um corpo terrestre para ficar por aqui no milênio, e um corpo celeste para ficar acima, mas que há uma convivência, porque até os crentes do Antigo Testamento, fora da igreja, que a igreja está lá, mas os crentes do Antigo Testamento vêm para o milênio. Davi vai reinar com Cristo, provavelmente, na velha Jerusalém, no trono de Davi. Então, é difícil a gente, no milênio, não assimilar a igreja de Cristo e os crentes de todas as dispensações juntos aqui, sem a Nova Jerusalém, nessa terra, por aqui. Aí depois eu queria um texto bíblico que é. mostrasse a Nova Jerusalém. Ei, Eu pastor, vou mandar o texto. olha A aí. Cristina, viu? Eu vou Parece mandar. que a Cristina tem uma carta na manga aí, parece Não, aí. Tem, pastor, ela tá ali. Irmãos, vamos fazer serão no escatão hoje? Vamos até eu mais vou mandar. tarde, aí a Cristina já Não, coloca o texto. eu vou mandar para o pastor Evaldo os textos. E aí ele vai analisar, aí ele vê se tem ou não. Manda para Ô, todos pastor, nós, irmão. Vai nos Mande incluir. para todo mundo, Cristina. é mais. Sem preferências, mande para todo mundo. Olha, porque realmente eu achei muito. Olha, não é que vai descer duas vezes, mas é muito interessante. Vou mandar para o Mas grupo aí, aí, quero mostra. só ver. Quero Manda, só ver. manda a página na apostila. Manda para a gente aprender. Vou mandar, vou mandar. Não Bom, sabeis mas... que os santos julgaram o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aí, ó. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? 1 Coríntios 6. Pode falar, irmão Klaus. Texto. Pode falar, você não Esse falou ainda. texto, Pode viu, dizer, irmão. irmão Pastor Lorival, é um ótimo texto para dizer que os santos estarão aqui governando no milênio, com corpos glorificados, governando no milênio o Exato. mundo. É o mundo. Diga, Klaus. Acho que nós estamos falando a mesma coisa de outra forma. Irmão Klaus, levantou a mão, irmão? Pode falar. Não, é porque depois que a irmã Cristina falou que Nova Jerusalém desce duas vezes, aí eu me aticei. Aí eu mandei aqui no grupo do Escatom umas imagens aí sobre uma possibilidade daquele outro modelo que eu apresentei para os irmãos, de umas pedras que caíram um tempo atrás. Aí os irmãos vêm depois lá. Abraço. Tá vendo como tá ficando assunto acumulado aí? Não estamos resolvendo, gente. Vamos segurar um pouco aí, vamos resolver o que já foi dito. Falando, cunhado. Não, é o seguinte, o que eu queria falar, vou ser rápido também. Eu sempre pensei assim, que nós teríamos lá, aprendi antes, né, no ano passado, de um corpo intermediário, tá? Então sempre tinha isso na minha mente. Agora, nunca tinha pensado em que agora os crentes que já morreram estão na Nova Jerusalém lá. Nunca pensei nisso. Pensei que a Nova Jerusalém realmente vai descer e vai depois que habitaremos a Nova Jerusalém. Agora, quanto ao reinar, o pastor Evaldo falou, eu sempre pensei assim: nós vamos reinar com Cristo realmente.
aqui na terra, que vão estar reinando. Ele fala lá na parábola dos talentos, né? Vou dar um governar 5 cidades, 10 cidades, 2 cidades, coisa assim. Então, nós seremos, a meu ver, governadores, prefeitos, de acordo com os galardões. Presidente, né? De países, governadores, prefeitos. E tem aqueles crentes que vão ser a presidente do amigo, Associação dos Amigos de Bairro, né? De acordo com o talento. Mas o que eu pensei é o seguinte, olha, meu pensamento. Nós, sempre repetindo, pensei no corpo glorificado, um corpo intermediário, mas que reinando aqui na terra, nós estaremos reinando com o corpo glorificado, mas a nossa morada será na Nova Jerusalém. Nós vamos estar morando na Nova Jerusalém. A Jerusalém, que eu aprendi também, é uma cidade satélite, ela vai descer, não vai descer na terra, vai ficar no ar, tipo uma cidade satélite. Então, pensei, nós vamos morar lá e vamos ver a nossa morada. Vamos morar lá e viremos trabalhar aqui na Terra. Entende? Vai ter metrô? Vamos ter... Para nós não haverá necessidade. Então, nós teremos um escritório aqui na Terra e a nossa casa lá na Nova Jerusalém. Aí, Entendeu? irmão, só se for como o pastor Danilo disse, que quando a gente for arrebatado, nós já entrarmos na Nova Jerusalém, lá, e aí a gente já ficar morando lá e vindo aqui só governar. Eu acho meio complicado, porque se realmente inaugurarmos a Nova Jerusalém no Estado Eterno, a gente governaria com o Messias na antiga Jerusalém, e iríamos governar com Deus como um todo, né? Deus aí é o reino do Senhor, porque é o reino do Senhor e do seu Cristo. Agora é Cristo e o Pai, e a gente agora na Nova Jerusalém, aí sim, com a cidade que desce e fica suspensa. Mas ela não fica suspensa no milênio, ela fica suspensa no estado eterno. Assim, a gente tem isso em Apocalipse 21, mas não tem um texto. Ao contrário, a gente tem que se Jesus, que é glorificado, só uma coisa para terminar aqui. Se Jesus, que ele é glorificado, o primeiro glorificado dentre os mortos, ele vai governar do trono de Davi, e é um trono não celeste, é um trono terrestre, como que os seus súditos vão governar em outra dimensão? Eles Não, teriam... então, pastor, eu não pensei nisso. O que eu pensei, nós não vamos governar lá na outra dimensão. Eu pensei também o seguinte: a Nova Jerusalém desce no milênio, e durante o milênio estaríamos morando nela, governando, e já entraríamos também no estado eterno para governar. Mas continuaríamos, ela desceria no milênio. Agora, Aí só falta o texto mas não, bíblico. Aí só falta o texto bíblico para... não que nós iríamos ficar só lá. É isso que eu falei, né? Moraríamos lá e vimos trabalhar aqui na Terra. Entendeu? Home office, meu amigo, home office. E fica complicado, sabe por quê que fica complicado? Porque Jesus vai ficar no trono de Davi na velha Jerusalém. Aí a igreja ficaria sem Jesus na Nova Jerusalém para vir. Então, não é meio complicado isso. Vamos estudar melhor isso daí, né, para nós. E o trono de Davi é da terra, e Jesus governa com o corpo glorificado. Aí vai de encontro à posição do pastor Lorival, porque ele governa, ele estará aqui na terra governando. E com certeza os outros também estarão, a igreja também estará governando, como que Jesus disse: vocês governam primeiro na antiga Jerusalém, e depois vocês inauguram a nova Jerusalém para governar, ou estar governando também, porque vai ter reis. Porque você vai ter reis dos salvos, você vai ter as nações na nova terra. Então, as nações estarão sob a luz da nova Jerusalém. E essas nações são quem? Se todos os crentes de todo o Antigo Testamento for fazer parte da igreja, como é que ficam essas nações dos salvos? Fica complicado, porque você vai ter que excluir as nações dos salvos e deixar só a Nova Jerusalém aqui. Eu acho que isso é complicado. Mas não esquece, pastor, que Diga, pastor. Né? Ele não precisa se limitar, ele não se limita a um Mas lugar. a ideia não é de onipotência, pastor. A ideia é de literalidade. Jesus Cristo vai governar. Ele não vai governar assim, de uma forma... Ele em corpo, ser humano... Não, concordo. Sentado no trono de Davi. A gente não pode botar a onipotência nem a onipresença de Deus aí, não. Não pode. Não. Porque Jesus vai governar no trono de Davi aqui na terra, e depois ele vai governar com a igreja na Nova Jerusalém. Não podemos jogar Jesus lá e cá ao mesmo tempo, ele lá com a igreja sentado e ele cá sentado. Ele vai governar, e ele faz questão que os seus filhos
ou que a igreja governe com ele, ela será rainha ao lado dele na velha Jerusalém, e não na nova, e os apóstolos governando cada tribo. Então, assim, a gente tem que ir para uma lógica bíblica para a gente também não sair da dimensão do que está escrito lá. Davi estará como? Reinando, que ele foi prometido o cetro eterno para ele, né? No caso. Davi vai governar com Cristo também, né? Ele será corregente, ele provavelmente, né? Então, E alguns acham que ele que é o lugar dele, né? E ele fica no é o comando. pai, né? É o pai, parece que vai ficar os dois governando também. E a igreja governando também, né? Porque a igreja vai governar o mundo e os apóstolos vão governar as tribos. Doutor Danilo, antes da gente terminar. Ok, só para deixar claro duas situações, irmãos. Com relação à questão da morada eterna, se tratando da Nova Jerusalém, eu não acredito que todos estarão residindo lá, porque o texto é claro ao dizer que existem essas nações que habitam fora dela. Agora, entendendo os textos que foi apresentado, eu compreendo que ele não é um acesso apenas para a igreja. Assim também como é possível acreditar nos justos aperfeiçoados, e mais uma vez eu cito a importância dos irmãos analisarem os textos de Hebreus. Aí talvez possa haver até o questionamento, pastor, quem são essas nações? Ora, a gente sabe que durante a E tribulação a cidade, milhares e milhares serão e salvos a, e pode ser incluído e a estes. cidade é chamada de mulher do cordeiro. Eu acho que mulher do cordeiro é só a igreja. Vem mostrar-te a Pastor, esposa. aí mais uma vez eu vou tentar citar o texto de Hebreus, porque para mim eles são claros Depois a a gente esse vai lá para respeito. Hebreus na Pronto. outra e analisa, mas ela é Ah, chamada de mulher do cordeiro. Mostrar-te é a esposa, a mulher do aham, cordeiro. E pelo que a gente vê, a esposa, que é a Nova Jerusalém, é sim. só a igreja, né? Há uma ideia ali de que aquela cidade de Hebreus 11 pode não ser a Nova Jerusalém também. Há teólogos que também não veem como a Nova Jerusalém. Aí nós poderíamos considerar a possibilidade de outra Jerusalém. Aí, para mim, já é mais difícil ainda acreditar, porque se tratando de Porque uma cidade Hebreus 11, celeste, a única 16. indicação que nós Porque temos nas 11:16 Sagradas não diz que é Escrituras Jerusalém. se refere apenas a 11:16 uma, né? não diz que é Jerusalém. 11:16 não diz que é Jerusalém. Diz que eles esperam a cidade. Mas não fala da cidade, porque tem cidades também no estado eterno. São reis das cidades, ou reis das nações. E a gente pode ver o Abraão governando Pastor, uma cidade que não aí, seja a- o próprio Abraão, que espera a cidade, ele pode ter a cidade no estado eterno, eles podem uhum. habitar nas cidades, né? É Não, uma possibilidade. eu entendo, mas não tem sido a posição que eu tenho guardado. Eu respeito, obviamente, o pastor, mas Colocar aí semana que entra. vem. Sim, aí só uma segunda colocação com relação à Tá. questão, eu não vejo tanta dificuldade assim, de, por exemplo, nós estarmos nos céus, nós morrermos, irmos com Cristo, e dentro da argumentação que apresentei, nós estarmos nessa cidade celestial, e chegando o período do milênio, nós descermos para governarmos com Cristo aqui, porque eu também não concordo com essa ideia de vai e volta. Eu penso que o texto, para mim, é claro ao dizer que nós estaremos governando com Cristo durante o período do reino milenar aqui na Terra. Agora, isso não seria tão difícil também compreender relacionado a essa questão do estado eterno. Porque, por exemplo, há um monte da Transfiguração traz dois personagens ali que, pelo menos a indicação bíblica traz, é que já estão numa condição diferente da nossa. Elias e Moisés. Elias transladado. Moisés provavelmente também já no seu estado celestial, porque o corpo foi ali tentado tomar por Satanás, Miguel provavelmente recebeu esse corpo. Há alguns estudiosos que acreditam que ele foi aperfeiçoado naquela ocasião. Então, se eles que já estão nos céus vieram aqui para a terra já no seu estado eterno, por que nós não poderíamos vir também? Então, isso para mim também não é um problema. Eu só não vejo Moisés e Elias como um caso de exceção. Porque se for Moisés, pelo menos uma das testemunhas, ele não pode ter algum aperfeiçoamento. Ele pode ter um caso de exceção, porque se ele vier para morrer, ele estará com o corpo como o natural, como de qualquer pessoa, e volta a morrer. E Elias também, do mesmo jeito. Então, se Mas aí a concretizar gente que foi entra naquele Elias, questionamento, pastor, que foi apresentado na minha argumentação, porque
Se você coloca Elias, Enoque e Moisés, vamos colocar os três, já no estado eterno, como que se explica 1 Coríntios capítulo 15 acerca de Cristo como as primícias? Pastor, mas é Ao uma mesmo tempo, se exceção. você considerar Aí, eles ainda como uma assim, Deus exceção no pode, sentido de que eles são Deus, homens e que estão no estado eterno, você também abre um mas precedente. Deus pode fazer um trabalho com eles diferenciado e a Hum. gente sabe que eles são exceções. A gente sabe que a gente não pode pegar Elias e Moisés e usar como um modelo, porque ou Enoque, porque é um caso especial. Todos três Eu são não casos considero assim, especiais. Então, pastor, aí sinceramente. eu, Eu considero como um precedente que foi A gente não aberto pela pode Bíblia pegar a Sagrada que traz exceção as como norma, respostas. né? então, A aí gente, eu eu acho volto, que não dá para a gente pegar os dois, então, os três, para a aí eu gente pegar. volto, Para essa discussão nossa aqui, eu acho que eles estão fora dessa Não, discussão que a gente está eu estabelecendo. não os desconsideraria, até porque eles foram as primeiras pessoas a participar dessa situação especial, digamos assim. Eles Até o abriram nome é precedente. Por exemplo, transfiguração. a questão do Até o próprio nome é arrebatamento, transfiguração. a questão do próprio arrebatamento, para mim, Os abre um adventistas precedente em dizem que Elias e Enoque, Moisés, os porque eles adventistas, foram arrebatados. os adventistas dizem que Moisés ressuscitou dentre os mortos. então, deixa eu Que só seria fazer um uma, absurdo Moisés ressuscitar dentre os mortos. Então, é um caso que a gente, nem o adventista pode pegar para dizer que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Nem a gente pode pegar porque foi um caso de transfiguração, a gente tem uma exceção, e Elias e Enoque, tem gente que diz que eles têm que vir para morrer. E é algo até absurdo nisso. então, Aí, deixa eu só, de novo, eu preciso dizer que seria interessante ter um fluxograma. Nós, em programação, a gente faz a programação. Se acontecer isso, vai por esse caminho. Se acontecer de uma outra forma, vai por outro. Então, nós precisaríamos, como o Lorival falou, né, que tem uma implicação se for corpo, alma e espírito, ou se for só corpo e alma. Então, precisaríamos montar um fluxograma, porque uma das minhas perguntas era justamente a que o pastor Danilo fez em relação a Enoque e Elias, né? Se eles tiveram o corpo já glorificado, se voltarem e tiverem que morrer novamente. Então, a gente teria que alinhar isso, colocar isso, alinhar e ir respondendo passo a passo e ir saindo para as alternativas. Porque senão fica um volume de questões colocadas e a gente não chega às conclusões, a gente acaba se perdendo. Então, precisamos alinhar isso e fazer um fluxo para poder dar um entendimento melhor e até uma sequência dentro uma sequência lógica dentro dos pensamentos. É a minha sugestão. Tá bom, no que você falou, primo, cai no que nós pedimos para o pastor Danilo, para que ele possa mandar para nós o ponto de vista dele, aí nós vamos ter os questionamentos, e aí a gente faz para ele e em direção ao pastor Evaldo também, porque há certas posições que são, entre aspas, diferentes um pouco, mas até aí tudo bem, um diz por isso e outro por outro, por isso e isso, acabou. E a gente vai seguindo a nossa folha, e a gente vê se vamos ficar com o apóstolo Evaldo ou se vai com o pastor Danilo. Não tem problema nenhum. O bispo Irmãos, Danilo. O bispo Danilo. não, meus irmãos. muito Ok. obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Danilo. Pastor Evaldo, Não, obrigado. foi Pastor ótimo, foi Dorival, excelente. pastor Ulisses, uma bênção, mais uma vez, como sempre. Muito obrigado a todos aí, viu? Deus possa nos abençoar grandemente aí. Amém. E até a próxima semana, permitindo Deus, tá bom? Muito obrigado. Vou pedir o Amém. pastor Ulisses, por favor, pastor, se puder nos despedir com uma oração, por favor. Oremos. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor, mais um dia na tua presença e também, ó Deus, mais um dia de estudo no Escatom. Carecemos do auxílio do Senhor, ó Deus, para compreendermos mais a tua palavra. Bom grupo assim, ó Deus, onde podemos discutir no bom sentido, eterno Deus, de colocar posições, ouvir outras posições. E então dê sabedoria a todos nós para compreendermos a Deus e estudarmos mais a tua palavra, ó Deus. Esse é o objetivo desse grupo e é o que nós estamos correndo atrás. Abençoe o feriado amanhã, ó Deus, as programações de nossas igrejas, que seja feito tudo para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Amém. Amém. Boa noite a Boa Tem noite, todos. feriado meus irmãos. amanhã aí, né? Noite, Bom Deus feriado abençoe. para vocês aí. Boa Bom noite. Boa feriado. noite. Bom Bom descanso feriado. para Bom todos. feriado. Obrigado, Obrigado, irmão. boa Um noite. abraço.